Controlar o ego é uma jornada desafiadora e profundamente transformadora. O ego, em termos psicológicos, ele vai se referir à parte da mente que se identifica como o eu, e ela está relacionada com a nossa autoimagem, a autoestima e a percepção de nós mesmos em relação aos outros e ao mundo. O ego desempenha um papel crucial na nossa psicologia e nas nossas interações sociais. Ele também é uma fonte de conflito interno, da nossa arrogância, do nosso sofrimento, quando não está equilibrado. Essa jornada de controlar o ego envolve um processo de autoconhecimento e autoconsciência. Primeiramente, é preciso que a gente reconheça a presença do ego nas nossas vidas e como ele influencia os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Isso, muitas vezes, vai exigir uma observação cuidadosa e imparcial de si mesmo, sem haver julgamentos ou identificação excessiva nossa com os nossos pensamentos e sentimentos que surgirem. Uma vez que a gente se torna consciente do ego, o próximo passo é aprender a controlá-lo. Isso não significa eliminar completamente o nosso ego, o que é impraticável e até mesmo prejudicial, pois o ego ele desempenha um papel importante na nossa vida cotidiana. Em vez disso, a gente tem que cultivar um equilíbrio saudável entre o ego e as outras partes do nosso eu, da nossa psique, como a consciência e o nosso eu superior. Uma das maneiras mais eficazes de controlar o ego é através da prática da humildade e da aceitação. A humildade, ela envolve reconhecer as nossas limitações, os nossos erros, as nossas imperfeições e estar aberto a aprender com os outros e com a nossa vida em geral. A aceitação significa aceitar a realidade como ela é, sem a gente trazer resistência ou desejo de controlar. Ambas as práticas, a aceitação e a humildade, elas ajudam a diminuir a influência do ego, permitindo que a gente possa agir de forma mais autêntica, compassiva e em harmonia com o mundo ao nosso redor. Existe a prática da gratidão, que é uma ferramenta poderosa no controle do ego. Quando você cultiva um senso de gratidão pela vida e pelas pessoas ao seu redor, você expande a sua consciência através das limitações do ego e faz você conectar com algo maior do que nós mesmos. Controlar o ego é uma jornada que requer autoconhecimento, humildade, aceitação e gratidão. Ele é um processo contínuo e desafiador, mas é também profundamente recompensador, pois nos permite viver de forma mais autêntica, mais significativa e em harmonia com o mundo ao redor. Quando a gente vive de forma autêntica e pratica o amor incondicional, que são princípios fundamentais para uma vida plena e significativa. A autenticidade, o que é? Envolve a expressão genuína de quem nós somos, sem máscaras ou pretensões. O amor incondicional é a capacidade da gente amar sem esperar nada em troca, aceitando as pessoas e a vida como elas são. Esses dois conceitos, a autenticidade e o amor incondicional, eles estão intimamente ligados e juntos eles podem transformar a maneira como vivemos e como nos relacionamos com o mundo.
Para a gente viver de forma autêntica, é importante e essencial conhecer a si mesmo, né? Conhecer a si mesmo profundamente. Isso inclui nossos valores, crenças, desejos e limitações. E isso requer coragem para enfrentar as nossas próprias verdades, mesmo que elas sejam desconfortáveis, e para expressar quem somos de maneira honesta e transparente, mesmo que isso nos faça vulnerável. A autenticidade também envolve viver de acordo com os nossos valores e princípios, mesmo quando tudo isso vai contra as expectativas dos outros. O amor incondicional é uma extensão da autenticidade, pois ele requer aceitação incondicional de si mesmo e dos outros. Isso significa amar a si mesmo com todas as suas imperfeições e aceitar os outros sem julgamento ou crítica. Isso me lembra muito uma frase de Cristo, o que ele pregava: amai-vos uns aos outros como a si mesmo. E é uma coisa que quando eu sinto que eu preciso, eu começo a me analisar, me observar, eu sempre lembro dessa mensagem de Cristo. É um ensinamento que a gente deve sempre estar praticando, sabe? Quando você sente que o seu ego entra em julgamento ou quer te colocar em uma posição superior em relação a outra pessoa, ou começa a entrar em julgamento, você se lembra desse ensinamento. E eu praticava assim. Eu tinha muito assim uma coisa que, às vezes numa discussão, né? Numa discussão ou numa troca de conceitos, de ideias, tinha algo dentro de mim que tinha um orgulho que não queria dar o braço a torcer. E eu ficava trazendo argumentos para minha ideia prevalecer. Isso era um defeito horrível, né? É uma coisa horrível, porque você às vezes tem que ser humilde e aceitar que você não está falando que a outra pessoa ela está colocando argumentos da verdade e que a sua verdade talvez não seja a verdade, sabe? E isso é assim uma coisa que você tem que trabalhar muito rápido dentro da sua mente para começar a te apontar que você precisa ser humilde e aceitar o que a outra pessoa está falando e não querer ganhar naquele debate ou naquela troca de opiniões, sabe? Aceite. E eu sempre colocava essa frase na minha cabeça, sabe? De uma forma que mudasse a minha forma de conversar, de estar colocando minha ideia, sabe? E não impor a minha ideia, né? De estar aberta a ouvir a ideia do outro e refletir, não querendo que a minha ideia prevalecesse. Então isso é um treino constante que a gente tem que fazer. Quando você percebe que você não está sendo humilde, você tem que colocar a sua humildade diante das suas ações. Você tem que ser humilde, né? Humildade para aceitar a ideia do outro, mesmo que isso vá contra aquilo que você está pensando, sem você deixar de ser você. É bem louco isso, sabe? Porque é uma forma de treinar como você ser autêntica a ponto de que os seus valores não sejam assim encobertos em relação àquilo que você está falando. Então é assim uma luta mesmo é você lutando contra você mesmo. Na verdade, é se colocar como observadora em relação àquilo que está acontecendo. Será que eu estou sendo autêntica? Será que eu estou sendo humilde? Né? Será que eu estou praticando o amor incondicional? E isso tem que ser muito rápido dentro da sua cabeça, sabe? Para dê um clique, fala assim: para que você não está praticando amor incondicional, para que você não está sendo autêntica. Você está querendo dominar a outra pessoa, você está querendo sobrepor a sua ideia, sabe? Então é uma coisa que a gente tem que sempre estar se policiando. E o amor incondicional
não é baseado em condições ou expectativas, mas sim na compreensão de que todos merecem amor e respeito, simplesmente porque eles são seres humanos. Viver de forma autêntica e praticar o amor incondicional, ele transforma os nossos relacionamentos e nossa visão de mundo. Quando a gente é autêntica, a gente atrai pessoas que nos aceitam como somos e nos relacionamos de forma mais profunda e significativa. Quando a gente pratica o amor incondicional, a gente cultiva empatia, compaixão e tolerância, criando conexões mais genuínas e harmoniosas com os outros. Controlar a ansiedade e evitar a depressão, eles são desafios significativos que muitas pessoas enfrentam em suas vidas. Ambos os distúrbios, eles causam um impacto profundo na saúde mental e no bem-estar emocional. Mas existem estratégias eficazes para a gente lidar com essas questões e promover uma vida equilibrada e saudável. Para controlar a ansiedade, é essencial a gente adotar uma abordagem holística. Isso inclui mudanças no estilo de vida, técnicas de gerenciamento do estresse, em alguns casos, terapias ou medicamentos. Uma das maneiras mais eficazes de lidar com a ansiedade é através da prática da atenção plena, que eles chamam de mindfulness, que envolve a gente estar consciente do momento presente e aceitar os pensamentos e emoções sem julgamento. A meditação e o yoga também eles podem ser úteis para acalmar a mente e reduzir a ansiedade. Além disso, é muito importante manter um estilo de vida saudável, uma dieta equilibrada, exercícios regulares e um sono adequado. O exercício físico, em particular, ele tem sido associado a uma redução significativa nos sintomas de ansiedade e depressão, pois ele ajuda a liberar endorfinas, que são chamados os hormônios da felicidade. E para evitar a depressão, é muito importante cuidar da saúde mental e emocional. Isso pode envolver o estabelecimento de limites saudáveis, a prática do autocuidado regular e a busca de apoio social, como um sistema forte de apoio de amigos, familiares ou até mesmo profissionais de saúde mental. Isso pode ser crucial para prevenir a depressão e lidar com o estresse e os desafios da vida. Também você deve manter uma mentalidade positiva e sempre cultivar a gratidão. Quando você faz essa prática regular do agradecimento, você ajuda a mudar o foco da mente para as coisas boas da vida. Isso causa uma sensação de bem-estar e contentamento. Quando a gente fala em controlar a ansiedade e evitar a depressão, isso implica em adotar mudanças no estilo de vida, adotar técnicas de gerenciamento desse estresse e busca de apoio. Com essas medidas, é possível promover essa saúde mental e emocional e você acaba desfrutando de uma vida mais equilibrada e feliz. Existem várias técnicas holísticas que podem ser eficazes para lidar com o estresse e cultivar uma maior sensação de calma e equilíbrio interior. A prática da meditação. A meditação é uma ferramenta poderosa para acalmar a mente, reduz a ansiedade e promove um estado de relaxamento profundo. Através da meditação, a gente cultiva a consciência do momento presente, porque no momento da meditação, você está consciente do seu momento presente, você está vivendo o agora. E acaba liberando os pensamentos negativos. E quando você se coloca nessa posição de viver o agora,
te traz uma sensação de paz interior, porque você não pensa em nada, você está meditando. Você está vivendo o seu momento, naquele minuto que você dedica para a meditação, que seja 5 minutos, 10 minutos, você está concentrada em você, na sua respiração, no seu eu, sem pensar em nada. É como se você desse uma folga para sua mente pensar. Ficar pensando em coisas que vão acontecer ou que não vão acontecer, sabe? Você está deixando de pensar, nem que seja 5, 10 minutos. E isso vai trazer uma paz, uma sensação de paz interior dentro de você. Tem uma técnica de respiração consciente. Através da respiração, você acalma o seu sistema nervoso, reduz a pressão arterial e promove uma clareza mental. Ela é uma técnica simples e muito eficaz. É a respiração diafragmática, onde você inspira profundamente pelo nariz, enchendo o abdômen, e expira lentamente pela boca. Você acaba de liberar a tensão muscular e isso, consequentemente, traz um estado de relaxamento. Quando você estiver assim, numa ansiedade, que você não está conseguindo controlar, o melhor é parar, fechar os olhos e inspirar profundamente todo o ar, prender e soltar bem devagar. Fazendo isso várias vezes, você começa a relaxar. Aquele estado de ansiedade, aquela coisa assim incontrolável, você começa a controlar. E você fazendo isso é um exercício que libera endorfinas, aqueles hormônios da felicidade também. Você começa a fazer o exercício físico, também libera esses hormônios da felicidade. Isso tudo ajuda a reduzir a ansiedade e melhora o seu humor. O yoga, em particular, ele combina os exercícios físicos com técnicas de respiração e meditação. Ela é uma prática holística altamente eficaz para reduzir o estresse e promover esse bem-estar. Outra coisa é cuidar da nossa alimentação e do nosso sono. Manter uma dieta equilibrada ajuda a manter o corpo e a mente também em equilíbrio. E o sono adequado é essencial para a recuperação e regeneração do nosso corpo, da nossa energia. Se você não tem esse tempo de dormir, você não consegue recuperar a sua energia. E isso ajuda muito para a saúde mental e emocional. Uma terapia holística, como o Reiki, outras técnicas, eu falo do Reiki, né? Mas tem outras técnicas também. Acupuntura, aromaterapia, cristaloterapia. Isso tudo ajuda a equilibrar as energias do corpo. Ele libera bloqueios emocionais e promove a nossa cura física, mental e espiritual. Quando você faz regularmente essas técnicas, como meditação, respiração consciente, uma atividade física, uma alimentação saudável, sono adequado e pratica a terapia holística, como o Reiki ou outras terapias, como eu falei, você cultiva uma maior sensação de calma e equilíbrio e harmonia. Vocês já ouviram falar na síndrome do pânico, né? Ela é um distúrbio da ansiedade. Ele é caracterizado por ataques de pânico que acontecem inesperadamente e às vezes recorrente e causa sintomas físicos e emocionais intensos, como palpitações, falta de ar, tremores, sudorese e medo intenso de morrer ou perder o controle. Quando a área holística ela lida com a síndrome do pânico, tanto nos aspectos físicos quanto emocionais e espirituais. E, em primeiro lugar, é sempre importante buscar ajuda profissional, de um terapeuta ou um psicólogo, para entender essa síndrome do pânico.
e aí desenvolver um plano de tratamento adequado. Além disso, algumas estratégias holísticas, que a gente chama de holística, podem ser muito úteis para gerenciar esses sintomas. As práticas de relaxamento, a respiração profunda, meditação, yoga ou tai chi pode ajudar a acalmar a mente e o corpo, reduzindo a frequência e a intensidade desses ataques de pânico. Também manter um estilo de vida saudável, sempre com uma dieta equilibrada, exercícios físicos regulares e o sono também ajuda. Evitar de usar substâncias como cafeína, álcool e tabaco, que podem ajudar a desencadear ataques de pânico em algumas pessoas. Existem algumas abordagens terapêuticas muito usadas, como a terapia cognitivo-comportamental, que eles chamam de TCC. Ela ajuda a identificar e modificar padrões de pensamento e comportamento que contribuem para os ataques de pânico. E utilizar suplementos naturais, a camomila, a lavanda, o óleo de peixe. Eles causam efeitos calmantes e ajudam nesse gerenciamento desse estresse causado pela ansiedade. Terapias como o reiki, a acupuntura, a aromaterapia, eles ajudam muito a equilibrar as energias do corpo e promover a cura física, mental e espiritual. E é muito importante dizer que a síndrome do pânico é uma condição tratável e que muitas pessoas conseguem encontrar alívio dos sintomas e melhorar a sua qualidade de vida com o tratamento adequado. Ter um apoio de um terapeuta holístico, ele é muito valioso nesse processo, porque a terapia holística aborda o ser humano de forma integral, não considera apenas os sintomas físicos, mas também os aspectos emocionais, mentais e espirituais. E quando a gente se depara com uma pessoa que está sendo acometida, pela síndrome do pânico, é importante a gente agir com empatia, com compreensão, com apoio. É importante a gente manter a calma e transmitir uma sensação de segurança e tranquilidade à pessoa que está tendo o ataque de pânico. Evitar reagir com alarme ou pânico, pois isso acaba aumentando a ansiedade da pessoa. Estar presente para a pessoa, ouvi-la com atenção. Mostrar empatia pelo qual ela está passando. Evitar minimizar os sentimentos da pessoa ou dizer, tudo vai ficar bem. Porque para ela isso pode parecer uma desconsideração da intensidade da experiência dessa pessoa. Incentivar a pessoa a respirar lenta e profundamente. Praticar a respiração consciente, pois isso vai ajudar a acalmar a mente e o corpo durante esse ataque de pânico. Manter o ambiente tranquilo, reduzindo a estimulação sensorial, por exemplo, luzes, ruídos ou até mesmo muita gente, pois isso ajuda a piorar os sintomas do ataque de pânico. Se a pessoa estiver aberta, ofereça ajuda prática, como acompanhá-la num local tranquilo, buscar água ou até chamar um profissional de saúde, se necessário. É importante a gente respeitar os limites da pessoa e não pressionar ela a fazer algo que ela não está se sentindo confortável. Incentivar ela a buscar ajuda, mas respeitando a decisão dela sobre o que é melhor para ela naquele momento. Após esse ataque de pânico, continue oferecendo apoio emocional a essa pessoa. Incentive a buscar ajuda profissional, fazer um tratamento de reiki. A síndrome do pânico é tratável e com o apoio de amigos, familiares e profissionais da saúde podem fazer uma grande diferença no processo de recuperação. E é sempre importante
Lembrar que cada pessoa é única. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. E o mais importante é você estar presente, ouvir com empatia e oferecer sempre um apoio de maneira gentil e respeitosa. Para a gente evitar que o ego exerça um controle negativo sobre nossa vida e influencie a ansiedade e a depressão, é muito importante cultivar a consciência de si mesmo e a gente desenvolver uma relação saudável com o nosso ego. E isso você faz através das práticas da meditação, que ajuda a trazer a consciência mais profunda de você mesmo, do mundo ao seu redor. A terapia, que pode ajudar a identificar e modificar esses padrões de pensamento e comportamento que são associados ao ego. Praticar a aceitação, a compaixão, cultivar sempre uma atitude de autocompaixão e gentileza com você mesma. Isso ajuda a reduzir a influência negativa do ego na nossa vida e nos ajuda a ter uma sensação de bem-estar e um equilíbrio emocional. O ego, ele desempenha um papel significativo na ansiedade e na depressão, pois ele está intimamente ligado à nossa identidade e à nossa autoimagem. Quando o ego ele está desequilibrado, ele pode levar a uma série de problemas emocionais e mentais, e está incluso a ansiedade e a depressão. O controle do ego é fundamental para lidar com essas questões e promover a saúde mental e emocional. O ego ele contribui para a ansiedade criar uma sensação de separação e desconexão com os outros e do mundo ao nosso redor. Quando a gente identifica excessivamente com o ego, a gente pode sentir-se isolada, insegura e preocupada com a nossa imagem que a gente projeta para os outros. Isso acaba levando a um ciclo de pensamentos negativos e preocupações constantes. E isso alimenta a ansiedade. Da mesma forma, o ego ele influencia a depressão, ao criar expectativas irreais e autoexigências. Quando a gente se identifica excessivamente com o ego, a gente pode se sentir incapaz de atender às expectativas que a gente estabelece para nós, causando sentimentos de desesperança, desamparo e baixa autoestima, que são características comuns da depressão. E o controle do ego envolve reconhecer a natureza ilusória da identidade egóica de nós mesmos e ajuda a cultivar uma conexão mais profunda com o seu eu verdadeiro. E isso a gente só alcança através da meditação. Essa meditação ajuda a transcender o ego, a desenvolver uma consciência mais ampla e inclusiva. A meditação ajuda a reduzir a ansiedade, porque ela promove a aceitação do momento presente, cultivando uma sensação de calma interior. Além da meditação, práticas como o autoconhecimento, a terapia, o cultivo da humildade e da compaixão, elas são essenciais para controlar o ego e acaba reduzindo a ansiedade e a depressão. Quando a gente desenvolve essa consciência mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor, a gente pode aprender a nos libertar, das limitações do ego, vivendo de uma forma autêntica e significativa. O ego, ele tem um papel fundamental na forma como a gente percebe nós mesmos e o nosso mundo. Ele representa parte da nossa mente, Como eu disse, do nosso psique, do eu. E isso está ligado à nossa autoimagem, à nossa autoestima, ao nosso senso de identidade. E quando ele está desequilibrado, ele contribui muito
para a ansiedade e para a depressão. Por quê? O ego cria muitas vezes expectativas irreais e autoexigências para nós. E isso causa uma sensação de insatisfação e inadequação. Quando eu falo que a gente se identifica excessivamente com o ego, ele faz a gente se comparar com os outros e com aqueles padrões que a gente idealiza. Consequentemente, isso traz sentimentos de fracasso, de desesperança. E esses sentimentos e sintomas são comuns na depressão. O ego, ele está frequentemente preocupado com a forma que a gente é percebida pela outra pessoa. E isso nos leva a um medo constante de julgamento e de rejeição. E acaba nos levando a um ciclo de ansiedade social, onde a gente acaba ficando constantemente preocupado com o que os outros pensam de nós. E a gente tenta, loucamente, se comportar de uma maneira que corresponda às expectativas dos outros. Isso acaba gerando um aumento na ansiedade. Ele também, no ego, nos leva a identificar excessivamente nos nossos pensamentos. E acaba levando a padrões de pensamentos negativos e autocríticos. E a gente acaba ficando preso a esses pensamentos negativos e preocupações. E, consequentemente, também ela aumenta a nossa ansiedade e a nossa depressão. E o ego faz a gente se sentir separado dos outros e do mundo ao nosso redor, criando uma sensação de isolamento e solidão, também levando ao aumento da ansiedade e depressão, porque causa sentimento de desamparo e de desesperança. O ego nos impede de aceitar a realidade como ela é, levando ao estado de resistência e negação. Quando você não aceita a realidade ou a vida como ela se apresenta para você, você começa a resistir, negando que isso não é uma vida para mim, isso não devia acontecer, isso deveria ser de outra forma, sabe? Você acaba se sentindo impotente, porque você não consegue mudar essa situação. E isso leva à depressão. Controlar o ego e a influência dele na ansiedade e na depressão vai envolver um processo de autoconhecimento e autoconsciência. É muito importante reconhecer quando o ego está desempenhando um papel negativo em nossa vida e procurar cultivar uma relação mais saudável e equilibrada com o próprio ego, fazendo as práticas de meditação, que ajuda a desenvolver essa consciência mais profunda de você e do mundo ao redor. Identificar, modificar esses padrões de pensamento e comportamento associados ao ego. Quando você aprende a controlar o ego, você reduz a ansiedade e a depressão. A cura da ansiedade é um processo complexo e individual. E você tem que fazer essa abordagem holística utilizando uma terapia holística que abrange, né, os aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais. Não existe uma solução única, né, para todos. Existem várias estratégias e técnicas que podem ajudar a aliviar os sintomas de ansiedade. Como eu falei, né, do autoconhecimento, dessa conscientização, uma compreensão profunda de si mesmo e dos gatilhos. Existem gatilhos que desencadeiam os seus sintomas de ansiedade. Isso, quando você identifica os padrões de pensamento e comportamento que geram esses gatilhos, né, que são acionados, né, que são gerados por esses gatilhos, que são acionados esses padrões de pensamento e comportamento, você consegue contribuir
com o aumento da ansiedade. Explorar as experiências passadas para você verificar, mas é explorar de uma forma de não viver experiências passadas novamente. Porque isso pode causar uma depressão daquilo que você não conseguiu realizar. Mas sim explorar as experiências passadas de forma que você consiga ser o observador dessa experiência e sentir qual é a mensagem, qual é o aprendizado que você ganhou com essa experiência, para não virar um padrão de pensamento, para não deixar que esse padrão de pensamento controle os seus comportamentos, a sua forma de pensar, de agir perante o mundo, as pessoas. É ver e ser o observador dessa experiência que desencadeou esse padrão de pensamento. Por isso que é muito importante a gente praticar a meditação, principalmente quando a gente não consegue controlar situações como essa, sabe? Essa respiração profunda é tão simples, né? A prática da autoaplicação também é muito importante e você faz ela em conjunto. A meditação Gassho é um momento muito importante. Eu vejo na prática do Reikiano, que ela é chamada de meditação Gassho, não para você falar os 5 princípios, também. É viver esses 5 princípios do Reiki. E nesse momento, você praticar a respiração consciente, que traz esse relaxamento, né? Que ajuda a acalmar a mente e o corpo. E isso reduz o nível de estresse, de ansiedade, e traz essa sensação de calma interior. A cura da ansiedade, ela não acontece da noite para o dia, né? Sempre vai exigir tempo, esforço e dedicação. Gente, eu tinha ansiedade que eu nem dormia. Quando eu estava ansiosa, eu ficava dias sem dormir, porque eu estava ansiosa por uma coisa que ia acontecer. Vivia muito dia de amanhã. E tudo, o autoconhecimento, o reiki, o estudo de técnicas holísticas, tudo isso foi favorecendo de uma forma contínua a me fazer viver o agora, né? Nunca mais perdi um sono por estar ansiosa. E isso é com o tempo, porque você pratica, você se esforça, você se dedica a entender esse processo. A cura é possível e você não está sozinho. E você pode ajudar outras pessoas que sofram desse mal, sabe? Porque não, assim, a gente vê muitas pessoas com muita ansiedade, com muita depressão. Você vê que ela age, né? Reage, porque ela vive um processo de ansiedade, porque ela está em depressão. E não é ela, na verdade ela está sendo controlada pelo próprio ego dela. Ela está deixando que o ego controle e aceitando. E isso basta a gente começar, sabe? É um processo de começar, não é difícil, é uma coisa que vocês podem passar para as outras pessoas, entender o processo dessas pessoas, que muita gente que a gente tem que ajudar. O mundo está cheio de pessoas doentes. E são, assim, coisas fáceis, né? Não são coisas difíceis de a gente poder ajudar uma pessoa. Como a depressão, é uma condição de saúde mental muito séria. Está afetando milhões de pessoas em todo o mundo. A cura completa da depressão, ela é complexa e varia de pessoa para pessoa. E o primeiro passo, né, eu acho assim, depressão, não é simplesmente falar, não, eu estou em depressão, mas a gente tem que entender qual que é a natureza dessa condição. Assim, a depressão não é uma tristeza ou um desânimo passageiro. Ela é uma condição médica legítima que afeta a química do cérebro e o funcionamento emocional. Quando a gente compreende isso e se encoraja para buscar ajuda, já é um grande passo.
E sempre, assim, incentivar a prática da meditação. É tão simples, gente. As pessoas falam assim, ai, é tão difícil meditar. Não é difícil. Não precisa pensar em nada. Ai, mas como que eu não penso em nada? Fica 5 minutos de olhos fechados, se concentra na sua respiração. Você vai estar. Se você se concentrar na sua respiração, né, sentindo o ar entrar, sentindo ele sair, sentindo ele entrar e sair, você não vai pensar mais em nada. Você não vai dar tempo para que os seus pensamentos dominem você. Começa com 1 minuto, 2 minutos e vai progressivamente aumentando, até chegar um momento que você vai sentir que você consegue ficar mais tempo só pensando na sua respiração. O próprio yoga, a prática do yoga, eles ensinam a se concentrar na sua respiração. E isso ajuda muito. E a recuperação de quem está em depressão é possível. Entender que é o ego que controla isso e que a gente pode controlar o ego, não deixar de ser controlado pelo ego, já é um grande passo. Se conhecer, se colocar de forma a aprender, que eu acho importante, né? A gente está aprendendo, sempre procurar estar se aprimorando. Então, e a gente se aprender a controlar, aprender a entender os nossos padrões de pensamento. A gente fala padrões de pensamento. O que são padrões de pensamento? Padrões de pensamento são... Da onde é a origem desses padrões? Das nossas experiências. Experiências boas, experiências ruins. E a gente se lembra só das experiências ruins, né? O ruim sempre prevalece. E quando a gente olha para a experiência ruim, mas não é viver. Quando eu falo assim, pensar em alguma coisa, experiência passada ruim, não é você viver aquele momento de novo, porque você está sofrendo mais uma vez com aquela experiência. É você enxergar você, a sua condição, o que você vivenciou, o que você sentiu, é ver o outro, se teve um outro, ou alguém relacionado, e analisar essa pessoa de uma forma mais ampla, tentar entender o momento dela, sabe? É isso que é observar o padrão de pensamento. A gente tem muita gente que tem experiência, tem muita gente, não, a maioria, né? Nós temos muita experiência com os nossos pais, né? Mãe, pai, coisas que nos aconteceram, né, quando éramos pequenas, que nos levaram a um padrão de pensamento. Porque foi coisas que aconteceram que não foram boas, ou até boas, mas como prevalece o mal, o ruim, a gente sempre vai pensar nas experiências ruins, né? E um não que você ouviu, uma surra que você levou, né? Uma proibição que foi dada, sabe? Tudo isso você começa a analisar. Primeiro, que os seus pais, eles são reflexos da educação dada pelos seus avós. Eles viveram uma vida diferente, um mundo diferente, com limitações, com dificuldades. E talvez aquilo que os seus pais fizeram por você foi a única forma que eles sabiam, por falta de conhecimento. A gente chama de ignorância, né? Não é ignorante no sentido da palavra de querer ofender. É ignorância por falta de conhecimento, por não entender a outra pessoa, por não entender o que querer entender ou não conseguir enxergar uma situação sua, um sentimento seu, uma vontade sua. Ele só conhecia aquilo, ele só enxergava assim. Então, a ignorância por não saber, por falta de conhecimento, levava ele a ter uma atitude, né? Levavam eles, né? O pai ou a mãe, a ter atitudes que para nós
talvez fossem assim muito agressivas, né? Que machucavam demais a gente. E eles não estavam nem aí, eles não queriam saber, porque eles não tinham essa condição de entender. E tudo é reflexo, por isso que dizem que traumas e bloqueios são herdados de 7 gerações passadas. O nosso avô teve o reflexo do tataravô, do pai dele, do bisavô, do tataravô, sabe? Então são coisas que foram mudando. Hoje, você pensa que a educação que você deu aos seus filhos é a melhor que teve. É a melhor que você deu. Porque você mudou muita coisa. Você mudou coisas que você teve com seus pais. Mas vai perguntar para os seus filhos, eles vão sempre achar alguma coisa que eles não gostaram, né? A minha filha um dia falou para mim, porque eu falei, sempre eu vou deixar criar minha filha independente, né? Então, para isso, eu vou educá-la com independência. Então, 6 anos, 5 anos, 6 anos, eu deixava ela sozinha em casa, porque como eu tinha escola lá no Japão, eu tinha que levar as crianças, depois fazer o transporte das crianças. Todos os professores saíam para fazer o transporte das crianças para suas casas. Aí eu falava, nossa, mas como uma forma de proteção é eu não levar minha filha junto. Eu falei, se acontecer algo comigo, que aconteça comigo. Porque quando você dirige, você está arriscada a sofrer uma colisão, né? E eu não queria que nada acontecesse a ela. Então eu achava mais seguro eu deixar ela dentro de casa. Só que era muito tarde, os pais nessa época no Japão trabalhavam até 10 horas da noite, 10:30 da noite, e eu tinha que levar as crianças só depois que eles chegassem na casa, né? Eu falei, como que eu vou levar minha filha no carro? Ela tem que levantar cedo para ir para a escola, né? Então eu falava, olha, tal hora, quando o relógio chegar, o ponteiro grande e tal, o ponteiro pequeno e tal, você vai dormir. E eu deixava já o prato de comida dentro do micro-ondas e eu ensinei ela a utilizar o micro-ondas para jantar, achando que eu estava protegendo minha filha. E ela reclamou que ela sentia-se sozinha. Hoje ela fala, nossa, eu cresci muito cedo, eu fui madura muito cedo. E eu estava fazendo por proteção, né? E ela me falou as reclamações dela, eu achando que eu estava protegendo ela, que eu não queria que ela passasse por certas situações. E ela veio me cobrar, falando assim, mãe, eu não tive infância, eu tive muita responsabilidade antes. Com 6 anos eu tinha muita responsabilidade. E você acha que você estava fazendo pro bem, né? Mas ela tem a reclamação dela. E como a filha dela, não sei, o dia que ela tiver filho, eles vão reclamar. Talvez ela não faça isso, deixe eles brincarem mais, e aí o filho vai falar, você me deixou muito solta, eu não cresci, eu fui muito inocente. Olha, são épocas, sabe? E é isso que a gente tem que trabalhar. E ela trabalhou tudo isso, né? Para ela teve que trabalhar esses padrões de pensamento, as coisas que ela vê como coisas que não foram boas para ela. Então ela teve que trabalhar isso. Cada um vai refletir, cada um, e cada coisa vai refletir de uma forma diferente para cada um, né? É isso. Eu acho assim, controlar o nosso ego é a coisa mais difícil que tem. Não é difícil porque leva tempo, mas não é impossível. A gente enquanto a gente viver, eu acho que a gente vai estar controlando o nosso ego, sabe? A todo momento. E quando a gente começa a observar o que você está fazendo é controlado pelo ego, que é o ego que está sobressaindo, já é um grande passo, sabe? Quando a gente tem consciência, essa autoconsciência de que é o ego que está dominando você, já é um grande passo para você começar a mudar. É isso.